Pessoal, tipo os alunos do nono ano, o nosso último encontro, a gente estava vendo a questão das equações do segundo grau. E a gente viu que as equações do segundo grau, por que, que elas têm esse nome? Porque nesse caso, eu vou ter um conjunto verdade, que é um conjunto que vai ter dois valores, ou seja, eu vou ter um valor para um x1 e um valor para um x2. Por isso se chama a equação do segundo grau. Eu vou ter um valor para x1 e o valor para x2. Esses valores da equação do segundo grau nós vamos chamar de raiz, certo? Então, como no caso são dois valores, raízes, certo? Então, olha só, aqui. Essa aqui é a chamada forma reduzida, certo? Essa aqui é a chamada forma reduzida. Então, toda forma reduzida, eu tenho que sempre procurar encontrar os termos dela. Quem são? O coeficiente A, o coeficiente B e o termo independente C. Por que, que C é o termo independente? Veja bem, aqui ele não está acompanhado de x, que no caso é a nossa incógnita. Olha só aqui, ó. Aqui o x está elevado a 2, está elevado ao quadrado. Por isso que é uma equação do segundo grau ou equação quadrática, certo? Olha só, aqui multiplicando eu tenho o coeficiente A, multiplicando eu tenho um coeficiente B. Aqui, como C não está multiplicando x, ele é chamado de termo independente. Então é o seguinte, tudo que está antes da igualdade, eu vou chamar de primeiro membro. O que está depois da igualdade, eu vou chamar de segundo membro, certo? Para isso tudo ser verdade, tem uma coisa muito importante. O A, que é o coeficiente que está multiplicando x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Por que, Tiago, ele tem que ser diferente de zero? Ora, se ele for igual a zero, zero vezes x ao quadrado é zero. Então esse termo desaparece. E aí eu vou ter uma equação de primeiro grau, certo? Então, nunca o A pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero. Eu vou dar um exemplo aqui de equação. Olha só. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, porque olha aqui o x ao quadrado aparecendo. Quem serão os termos A, B e C dentro dessa equação? Olha só, quem é o termo A? Veja bem, quem é o termo A? O termo A é sempre o termo que está multiplicando o x ao quadrado. Então, voltando para cá, quem é o meu termo que está multiplicando o x ao quadrado? Nesse caso, não pode ser o zero, certo? Por quê? Porque tem que ser diferente de zero. Então, aqui eu tenho que número? Eu tenho o número 1. Então, ó, o A é igual a 1, certo? Aí vamos lá. Quem é que está na frente do x? É o termo coeficiente B. Voltando para cá. Quem é que vai estar aqui na frente do x? Ora, Thiago, eu não estou vendo nenhum número aqui na frente do x. Tem sim. Nesse caso aqui, o B ele é igual a menos 1, certo? Ele é igual a menos 1. E, por fim, o C. Quem vai ser o C? O C, ó, é o termo independente. É aquele que não possui nenhuma incógnita. Então, o C aqui, nessa equação, vai ser o menos 2. Pronto. Então, aqui eu sei os coeficientes dessa equação. A, 1, B, menos 1 e o C igual a menos 2. Qual é a próxima questão no caso? É como eu vou resolver essa equação do segundo grau.